Olá pessoal, meu nome é Neha Surya, sou psicóloga analítica e taróloga. Hoje eu venho trazer mais uma reflexão diária para vocês, através dos arcanos maiores hoje do tarô. Hoje com uma carta que, por sinal, é uma carta que eu acho muito bonita, muito bem desenhada, que fala sobre amor, fala sobre a necessidade de se namorar, de se amar, que é a carta dos enamorados. A simbologia dessa carta, na minha opinião, é muito bonita, uma das mais bonitas do tarô. Começando aqui pela numeração dessa carta, que é o número 6, que fala sobre equilíbrio, sobre a união dos opostos. E aqui, como representação dos opostos, a gente tem o homem e uma mulher, que aqui nessa carta remete muito a Adão e Eva, pela questão da simbologia. Falando sobre a árvore da vida na Cabala, aqui a gente poderia ter a representação da mulher como o pilar da restrição e o homem como o pilar da expansão. E o meio, o centro, como representação do caminho do meio, do caminho de equilíbrio da árvore. E é muito interessante que nesse caminho do meio a gente tem um ser angelical, e os anjos são andrógenos, são esses seres que possuem essa união das polaridades opostas em si. Então, uma representação do equilíbrio que a gente busca aqui nessa jornada. E em cima dele a gente tem o Sol como o gerador de vida, também como representação do nosso self, da nossa consciência maior, dessa fagulha interior que existe dentro de cada um de nós, como símbolo da nossa consciência também. E a montanha mais abaixo, tentando tocar os céus como símbolo de elevação, dessa busca por algo maior, dessa busca pela espiritualidade, dessa união com essa espiritualidade. A matéria se unindo a esse plano espiritual, para que possa agir esse equilíbrio, essa integração, essa harmonia. É muito interessante, aqui se a gente falar sobre uma perspectiva junguiana, na visão de Jung, toda mulher teria o seu inconsciente masculino, que seria a sua polaridade oposta, que Jung chamava de ânimos, e para o homem ele teria esse inconsciente feminino como figura feminina, que ele chamaria de ânima. E se a gente falar sobre inconsciente, a mulher como uma figura que tem um emocional muito mais desenvolvido do que o homem, eu não estou generalizando, tá, gente? Estou falando de uma forma mais geral. Essa necessidade de desenvolver o intelecto, a razão, para que possa sair de uma polarização excessiva, encontre um equilíbrio maior, e o homem como um ser racional, essa necessidade de desenvolver esse feminino interior, que são as emoções e os sentimentos, para que ele saia de uma polarização excessiva, de uma racionalidade excessiva e consiga agir diante da vida com mais equilíbrio. E aqui é muito interessante, gente, essa simbologia dessa carta, porque atrás da Eva, tudo que está atrás representa o nosso inconsciente, aquilo que está oculto dentro de nós. E atrás da Eva, a gente tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente representa exatamente isso, o conhecimento, a sabedoria, a razão, o intelecto, que é o que falando de polaridades, o que a mulher necessita desenvolver para que ela possa agir com maior equilíbrio. E atrás do homem, a gente tem a sarça ardente. A sarça ardente remete ao mito de Moisés. E Moisés é aquela figura que ele tinha uma intuição muito bem desenvolvida. Por quê? Porque no mito da sarça ardente, ele é
conduzido por uma voz que ele não consegue encará-la de frente. Isso remete muito a um chamado interior, desenvolvimento da intuição. E ele era um homem muito manso, muito brando, qualidades cultivadas pela sua mãe. Então ele tem essa ligação com a figura materna dele. Representa que ele tem esse feminino, essa ânima, esse lado feminino muito bem integrado nele. E é interessante a gente ter essa representação atrás do homem aqui, que fala muito sobre essa necessidade de o homem desenvolver esse lado emocional dele para que ele possa agir com mais equilíbrio diante da vida. E essa carta, gente, é um chamado para a gente olhar com verdade, para observar se nós não estamos excessivamente polarizados, para que a gente busque esse equilíbrio interior. Se a gente está muito emocional, é porque toda polarização, todo o excesso vai para o desequilíbrio, não tem como não ir. Se a gente está emocional demais, buscar equilibrar esse lado racional. Se a gente está racional demais, buscar equilibrar esse lado emocional. Que a partir do momento que a gente toma consciência dessa polaridade oposta nossa, que a gente age de forma consciente, essas polaridades inconsciente e consciente, elas começam a trabalhar em harmonia. E aí, nesse momento, a gente vira um co-criador consciente da nossa realidade. Isso nos dá um poder muito grande de co-criar a nossa realidade. E se a gente estiver falando de relações, de relacionamentos afetivos, aqui fala muito, nos dá um conhecimento muito grande também, isso aqui, de como são as nossas relações, porque as nossas relações, nossos relacionamentos, eles são como espelhos. É por isso que a gente se sente tão magneticamente atraído pelo outro, devido às nossas projeções. A gente está sempre projetando essa figura interior oposta que existe dentro de nós no outro. Por isso que a gente se sente tão atraído, tão magneticamente atraído pelo outro, porque é a necessidade da gente se conscientizar dessa figura que existe dentro de nós. E aqui a projeção, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Na sua forma positiva, a gente projetando do outro os nossos potenciais, as nossas virtudes. Então a gente se apaixona pelos nossos próprios potenciais e virtudes. Na forma negativa, a gente projetando no outro os nossos maus hábitos, nossos vícios. Aquilo que a gente não suporta no outro é sempre aquilo que a gente não conseguiu olhar e aceitar em si. Então, os relacionamentos, eles são uma oportunidade maravilhosa para a gente se autoconhecer, para a gente conhecer esse nosso inconsciente, essa figura que existe dentro de nós, para que a gente possa realizar essa união mística, esse casamento alquímico. E quando a gente realiza esse equilíbrio, essa união mística entre essas polaridades, a gente passa a ter relacionamentos mais conscientes, com menos projeções, relacionamentos mais harmônicos, mais sadios. Então é isso, gente. Essa carta, ela é um chamado de autoobservação para que a gente se olhe profundamente com verdade e equilibre as nossas polaridades, para que a gente possa agir de forma mais consciente diante da vida das nossas relações. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comente. Se ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam para receber as notificações. E um beijo grande no coração de todos vocês.